Eu quero ter uma breve palavra com os irmãos antes de nós irmos para a Santa Ceia. E eu quero pedir para os irmãos que abram a palavra de Deus no livro, Carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24. Quando o irmão Edson abriu aqui na Carta de Coríntios, eu falei, ele vai pregar a minha palavra aqui hoje. Glória a Deus por isso, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso número 24. Diz assim a palavra de Deus: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero nessa noite estar meditando com os irmãos sobre esse tema, correndo para alcançar uma coroa incorruptível, correndo para alcançar uma coroa incorruptível. Baixe sua fronte. Paizinho querido, nesse momento que estamos mais uma vez nesta casa de oração, nós estamos aqui, Senhor, entregando a Ti nesta hora, esta Tua palavra, Senhor. Vem, Senhor, falar aos nossos corações mais uma vez nesse lugar. Já temos sentido a Tua presença desde o início deste culto. Agora, Senhor, nós necessitamos ouvir a Tua palavra. Fala conosco mais uma vez neste lugar. Continua com a nossa presença, continua conosco, porque necessitamos receber um maná do céu nessa noite, para continuarmos a nossa caminhada cristã, Jesus. Toma nas Tuas mãos esta noite e faz-nos bênçãos sobre nós nesse lugar. Que essa noite seja uma noite de transformação, de salvação, de cura, de vitórias para todos nós nesse lugar. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Irmãos, essa palavra ela tem algo muito importante para nós que estamos nesta corrida, como diz a palavra de Deus nessa noite. O apóstolo Paulo era um homem que caminhava em muitas viagens missionárias, e numa delas, ele vai à Grécia. E ele indo à Grécia, ele vai a Corinto. E ali em Corinto, ele se apercebe, apóstolo Paulo falava o grego, ele tinha
através da língua, uma palavra para aqueles irmãos de Corinto. Ele leva Jesus Cristo àquele povo, e muitos se convertem ali naquela igreja, se forma naquele lugar, muitos deixam os deuses pagãos daqueles homens que serviam, e começam agora a servir a Jesus Cristo. Uma igreja se institui ali, na qual o nome do Senhor começa ali a ser anunciado. Posteriormente, o apóstolo Paulo, ele manda uma carta trazendo aos coríntios algo que importante para o crescimento espiritual daqueles irmãos. E ele começa a usar uma linguagem atlética, uma linguagem esportiva, uma linguagem na qual aquele povo que amava os esportes, amava as corridas, ele procura se identificar com aquele povo ao escrever a sua carta aos coríntios. É importante nós notarmos que os judeus não gostavam muito de esportes. Os judeus eram mais interessados na oração e na leitura da palavra. Mas Paulo entende que ao escrever ali para aquelas pessoas, ele sabia que atingiria muitas vidas, atingiria de uma forma maravilhosa aqueles que estavam ali naquela cidade. É interessante porque o próprio Jesus também, ele se identifica com o povo. Quando ele fala do reino de Deus, ele também traz identificação com aquele povo com quem ele fala. Ele fala, o reino de Deus é semelhante a alguém que joga uma rede e pega muitos peixes. Ou seja, Jesus sempre se identificava mostrando as coisas naturais desse mundo para tentar trazer verdades espirituais para o seu povo. E aqui, Paulo ele também consegue escrever uma carta na qual ele queria mostrar coisas importantes, não somente para eles, mas para mim e para você também nessa noite. A primeira coisa que eu vi nesse texto, no verso número 24, é que Paulo começa a dizer, olha, não sabem, vocês sabem, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo começa a destacar uma coisa muito importante, irmãos. Ele começa a falar a respeito de uma corrida. E corrida ali em Corinto, na Grécia, era algo muito normal. Nos estádios que existiam, nas arenas que existiam naquele tempo. E ele começa a dizer, olha, vocês têm uma corrida, mas somente o primeiro é quem leva o prêmio. Correis de tal maneira que o alcanceis. Paulo fala algo muito importante para todos nós. Nós estamos numa corrida, eu e você. Nós estamos numa corrida, nós temos um alvo. Qual é o nosso alvo? É chegar ao céu. Nós temos algo muito importante para alcançar. Só que Paulo diz, olha, eu e você precisamos correr. E não vai ser somente o primeiro que vai levar o prêmio. Todos nós que corremos e que fomos
em direção ao nosso alvo, que é Jesus. Eu e você, nós vamos levar o prêmio. E qual é esse prêmio que Ele tem preparado para você? Paulo começa a falar aqui, no verso número 25, que todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, a uma coroa incorruptível. Aquelas pessoas que corriam ali naquele tempo, recebiam uma coroa de flores, uma coroa que era feita naquele dia, mas dias depois, aquela coroa se desfazia, aquela coroa se perdia. E Paulo fala, olha, se vocês que colocam numa prateleira essa coroa, ela vai se desfazer, mas essa aqui, essa é incorruptível, essa não vai se perder. Aquele que correr em direção ao alvo, aquele que souber que está no caminho certo, Deus tem preparado para você, Deus tem preparado para mim, uma coroa de glória para você, uma coroa na qual você vai receber naquele dia na presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! É interessante, quando a gente vê essa afirmação do apóstolo Paulo. Nós sabemos, irmãos, que todos nós temos falhas, todos nós não somos perfeitos, mas Deus não está atrás de perfeição, Deus está atrás daqueles que reconhecem que precisam da presença do Senhor. A nossa jornada, em diversos momentos, a gente vai olhar para nós, e a gente vai identificar fraquezas, nós vamos identificar erros na nossa vida, mas saiba de uma coisa, o nosso Deus, Ele está sempre pronto para nos levantar, nosso Deus está sempre pronto para nos animar, nos fortalecer para que a gente continue essa caminhada. É uma caminhada que o Senhor está andando com você, é uma caminhada na qual Ele preparou para a minha vida e preparou para a sua, porque Ele sabe que você pode chegar lá, Ele sabe, porque Ele colocou o seu Espírito Santo dentro de você, Ele fortaleceu a sua fé, Ele continua derramando sobre a sua vida, para que você possa continuar a sua corrida. Pare de olhar para os lados, pare de desanimar nesses dias que são conflitantes, dias tão difíceis. Corra em direção ao que o Senhor preparou para você. Saiba que Deus é poderoso para te sustentar nessa corrida. Ele sabe que nós somos frágeis, Ele sabe que nós podemos cair, mas o cair é do homem e o levantar é do Senhor. Aleluia! Deus nos conhece, Deus sabe até onde eu posso chegar, Deus conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que a nossa estrutura é frágil, Ele sabe que a nossa estrutura, ela pode quebrar nessa corrida, mas Ele também sabe que Ele te ama, Ele sabe que você não está sozinho nessa caminhada. Correi de tal maneira que o alcanceis. Deus tem nos colocado nessa jornada. Um dia nós aceitamos Jesus Cristo, um dia nós mudamos os nossos pensamentos, mudamos as nossas atitudes, mas não é porque um dia nós fomos transformados, nós não podemos parar. Há uma obra sendo realizada na nossa vida, é algo que começou um dia diante de você, e o Senhor continua trabalhando nessa caminhada.
O Senhor continua mexendo com a nossa estrutura, Ele continua nos mostrando os verdadeiros valores que vão levar eu e você a chegar lá na frente. De que maneira a gente tem que correr? Essa forma de Paulo falar, correndo, é uma forma de nos dizer para que a gente não se preocupe com as coisas que estão do nosso lado. Correr, não ter tempo para ver o que está acontecendo diante de você. Você tem um alvo, por isso ele fala, correndo. Existe um alvo lá na frente, e se a gente for numa caminhada, a gente pode perder tempo e tentar procurar análises, tentar procurar argumentos do porquê desta situação, do porquê desse momento. E Paulo fala, correis, porque quando você corre, você não tem tempo para achar defeito, você não tem tempo para achar problema, você está com o seu alvo, você está na direção que o Senhor preparou para mim e para você. Quando você olha para aquelas pessoas que vão participar das Olimpíadas, ou que vão participar de uma corrida, você percebe aquele que vai correr os 100 metros, quem já viu na televisão sabe disso, 100 metros é uma distância muito pequena. O que ele faz? Ele dá o seu tudo. 100 metros não dá tempo para você pensar muito, você tem que correr muito para chegar. Quando você vai numa corrida de 200 metros, é a mesma coisa, a distância é pequena, você tem que correr e você tem que dar o seu tudo. Agora, quando você participa de uma corrida de 800, de 1.500 metros, normalmente os corredores, eles não dão tudo no começo. Eles começam num passar. Eles começam de uma forma mais breve. E à medida que vai chegando o fim, aí eles caminham de uma forma mais rápida. Você já parou para pensar? Qual é a maneira que o cristão tem que correr? Se esses atletas, eles se doam, eles se preparam, eles fazem um desenvolvimento e muitos dias antes para chegar no dia e alcançar a vitória. Você já parou para pensar? Qual é a maneira que o cristão tem que correr? Paulo, ele falando aos Coríntios, ele fala algo interessante, abre comigo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Primeira Coríntios capítulo 15, verso 58, ele dá o ritmo, ele dá a maneira que nós precisamos correr nessa caminhada. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, qual é o nosso ritmo? Sede firmes, sede constantes e sede abundantes na obra do Senhor. Esse é o ritmo que nós precisamos traçar na nossa corrida cristã. Esse é o que
o Senhor quer com que você seja, na sua trajetória, em direção ao seu alvo, em direção ao céu, em direção à nossa coroa incorruptível, que está guardada lá nos céus. Irmãos, há uma linha de chegada para cada um de nós. Você sabia disso? Há uma linha de chegada que nós vamos um dia chegar. Eu não sei se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 10 anos, se daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. Talvez alguns vão demorar um pouco mais, outros vão mais depressa. Mas saiba de uma coisa, há uma linha de chegada para todos nós. Há um lugar preparado pelo Senhor para você. E você, e eu, todos nós precisamos estar correndo em direção. Todos nós precisamos estar posicionados nessa corrida que nós estamos vivendo. Paulo fala a respeito de que, no verso número 25, todo atleta em tudo se domina. Ele se prepara, ele ora, ele lê a palavra. O atleta cristão, ele precisa estar preparado para o seu dia. Se Jesus voltar hoje, você está preparado para subir? Você está correndo? Se Jesus voltar daqui a pouquinho, você está preparado? Será que estamos correndo na nossa jornada cristã, olhando para o alvo que é Jesus, olhando para o propósito que Deus colocou na nossa vida, na minha vida e na sua? O atleta, ele se domina, ele se prepara, ele se abstém de coisas para que ele possa caminhar, que ele possa correr. Eu acho interessante que o autor, a carta aos Hebreus, e eu quero que você abra comigo no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, um pouquinho para frente. O autor da carta aos Hebreus fala algo maravilhoso para mim e para você. Capítulo 12, verso número 1. Não tire ali de Coríntios, nós vamos voltar para lá. A palavra diz assim: portanto, também nós, que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança. Outras traduções falam paciência, a carreira que nos está proposta. Deus tem uma carreira para mim e para você. Deus tem algo preparado para nós nesses dias, irmãos. É importante eu e você compreendermos que existe algo grande que Deus está fazendo através de nós. Você já parou para pensar o que Deus colocou diante de você nessa carreira cristã? A uns Deus deu a família para que Ele cuide, os filhos, a esposa, o marido. Mas também Deus, para uns, cuidar da sua obra. A outros, o Senhor colocou nas nossas mãos ajudar as pessoas,
a socorrer aquele necessitado. Deus deu um dom para mim e para você. Deus depositou nas nossas mãos uma carreira. Algo que eu preciso desenvolver nessa terra. Algo que eu preciso ser usado por Deus nesse tempo. E como servos do Senhor, nós precisamos descobrir. Você não está aqui por acaso. Você não está neste lugar, nesta terra, simplesmente por estar. Deus separou você diante de muitas pessoas que estão aí no mundo. Deus olhou para mim, olhou para você e disse: você é meu, você é meu, você é minha. Eu tenho algo para você. Deus pôs as suas mãos sobre nós. Deus não nos desamparou. Deus não te chamou e deixou você sozinha. Não. Deus deu o seu Espírito Santo a você. Você é templo do Senhor. Você é agora alguém que está crescendo na presença do Pai. Nós somos pessoas, irmãos, que estamos a cada dia recebendo de Deus uma direção através do Espírito Santo, na qual Ele quer te levar nesta carreira. Ele quer te levar com que você não olhe somente para você, não olhe somente para a sua vida, mas olhe para aquilo que Deus colocou diante de você. Sabe uma das coisas que eu vi do apóstolo Paulo, que eu achei lindo? Quando ele chega aqui, irmãos, e você volta lá para o 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Quando ele diz assim: mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo assim: eu preciso vigiar. Paulo está dizendo exatamente essas palavras: eu preciso vigiar. Porque Paulo diz assim: olha, eu tenho fraquezas. Eu tenho deficiências. Paulo sabia que dentro dele, como um ser humano como eu e você, todos nós temos fraquezas, todos nós temos deficiências, todos nós, às vezes pecamos, erramos. Então ele disse: olha, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu não possa ser desqualificado. Na nossa corrida, se a gente não vigiar o nosso adversário, a nossa própria vida, nós podemos sair dessa corrida. Nós podemos abandonar a nossa raia, na qual estamos correndo. Nós podemos, irmãos, sermos deixados, porque perdemos a visão, perdemos a obra que Deus colocou diante de nós. E o nosso adversário, ele trabalha duro para tirar você dessa corrida. Ele tenta te mostrar muitas coisas. Ele põe muitos pratos de lentilhas diante de você. Ele quer com que você peque. Ele quer com que você tenha outra visão desse mundo. E deixe de amar aquilo que Deus colocou na sua vida. Deus colocou para nós algo maravilhoso. Deus quer que a gente ame. Simplesmente ame. Eu me lembro, quem é um pouquinho mais velho, pode se lembrar de uma Olimpíada que teve em Seattle em 1992. Nessa Olimpíada que, na verdade, era uma Paralimpíada,
uma Olimpíada de deficientes. O estádio estava lotado. Estavam ali 9 pessoas deficientes, um em cada raia. E somente um levava o prêmio. Tinha uma pessoa ali com uma deficiência mental, outra com problemas no seu corpo, outra com uma síndrome de Down, outra com outros problemas físicos. Mas 9 pessoas estavam ali. E quando eles saem naquela jornada, chegam no meio da prova dos 100 metros, um jovem cai. E quando aquele jovem caiu, começou a chorar. E de repente os outros 8 olham para trás e percebem que ele estava chorando, e naquele momento os 8 voltam, param de correr e vão lá de encontro àquele jovem que caiu. Uma menina que tinha o síndrome de Down, vai lá e dá um beijo nele. Agora você está sarado, pode levantar. E naquele momento, um olhando para o outro, eles resolvem correr juntos. Um dando abraço no outro. Correm abraçados. Todos os 9. E vão em direção ao alvo. O estádio, quando percebeu aquilo, o estádio se levantou. E começaram a ficar extasiados. Começaram a bater palmas. E os 9 chegaram juntos na linha de chegada. O que Deus está querendo falar conosco nessa noite? Que o importante não é correr para chegar sozinho. O importante é que eu e você estamos correndo juntos, igreja. Se eu cair, eu tenho a certeza que vai ter alguém que vai me levantar. Se você cair, o teu pastor vai te ajudar a você a levantar. O teu irmão que está ao seu lado vai te ajudar você a se levantar. Nós não estamos correndo sozinhos nessa jornada. Deus colocou alguém ao teu lado que você precisa socorrer. Deus colocou alguém de lado de você para você abençoar ele. Deus colocou alguém do seu lado para você estender a mão. Deus escolheu eu e você nessa corrida, na qual nós estamos envolvidos. Obrigado, irmão. O apóstolo Paulo sabia disso. Você vai olhar nesse capítulo 9, o apóstolo Paulo dizendo algumas coisas importantes, verso 19, acompanha comigo, capítulo 9, verso 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi assim para com os judeus, como o judeu, a fim de ganhar os judeus. Verso 20. Verso 21, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei. E verso 22, fiz-me fraco para ganhar os fracos. Apóstolo Paulo identifica vários tipos de pessoas. E ele sente que ele precisava ganhar aquelas vidas. Ele sente que eram vidas importantes. Talvez você chegou aqui nessa noite
Você veio aqui achando que você está rejeitado ou rejeitada. Você chegou aqui talvez achando que você está abandonado, te largaram sozinho, te deixaram pelo caminho. Às vezes você entrou aqui achando que os outros não estão nem aí com você. Saiba de uma coisa, existe alguém aqui nessa noite, alguém que te ama, existe alguém aqui nessa noite, que tem um amor tão grande por você. Ele é Jesus. Ele sabe o que você está precisando. Mas Ele colocou alguns anjos ao seu redor. Eles estão aí pertinho de você. Esses anjos estenderam a tua mão para que você chegasse aqui nessa noite. Estenderam a mão para que você recebesse de Deus essa palavra nessa noite. Você não está sozinho. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: você não está sozinho. Você não está sozinha. É momento. Talvez você nunca se inscreveu nessa corrida. Talvez essa noite pode ser a noite na qual você vai participar conosco dessa corrida celestial. Deus te chamou. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para juntos chegarem lá. A jornada ainda é longa para muitos, mas pequena para alguns. Mas o importante é que você sinta esse amor de Deus nesse lugar. O importante é você sentir que existe alguém que está preocupado com você, que está querendo te abençoar, está querendo te levar junto, caminhar junto com você, para chegar nesse lugar. Jesus está aqui nessa noite.